Olá, queridos amigos do Esperança, tudo bem? É um prazer estar aqui para mais uma aula, para mais um estudo. Hoje iniciamos o Livro dos Espíritos, né? Terminamos aí o livro Boa Nova, um livro tão querido que tantas reflexões nos trouxe. E iniciamos hoje o Livro dos Espíritos. Mas antes de começarmos com as questões de hoje, quero apresentar para vocês, quero chamar, na verdade, duas queridas que estão aqui, duas pessoas queridíssimas que estão aqui, que vieram prestigiar aí a nossa aula e que estão com a câmera fechada para poder fazer uma surpresa bem bacana para vocês. Meninas, vamos abrir a câmera? Vamos aparecer aí para todo mundo? Ô, Tânia, Ana, que bom ver vocês. Tudo bem? Oi, Lídia, tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Tânia? Saudades de Os nossos estarmos amigos. juntas, né? Saudade Verdade. de estarmos aqui juntas. Estamos nos vendo, isso é bem bacana. Bom, quer falar, Tã? Boa noite para os nossos amigos que estão nos assistindo, né? Sim. Saudades de todos. Então, vamos agora, depois de devidamente apresentadas e uma boa noite de todas nós, vamos à nossa oração inicial para que a gente possa começar o livro dos Espíritos, o nosso estudo. Então, você pode fazer para a gente, por favor? Então, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais que nos acompanham. Vamos juntos nos unindo através do nosso coração alegre, por estarmos aqui juntos em nome de Jesus. E vamos também agradecer pela vida, por mais este dia, agradecer por este dia estar se encerrando em festa, agradecer por mais esta oportunidade de aprendizado, de esclarecimento, agradecer por tudo que nós temos, pelo que somos e por tantas e tantas bênçãos que recebemos. E agradecidos, rogamos a espiritualidade amiga que nos assiste, que fique conosco, nos amparando, nos protegendo, nos auxiliando no entendimento do estudo desta noite, nos inspirando. E assim, coroamos este momento orando Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada. Então, vamos aí à nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar uma tela, vou pedir licença para vocês aqui um instantinho, só um minuto. Estão vendo a tela, meninas? Sim, ok. Então, vamos lá. Começando hoje o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver no capítulo 9, a segunda parte, que trata da intervenção dos espíritos no mundo material. Como os espíritos podem penetrar em nossos pensamentos. Hoje nós vamos ver as questões 456 a 458.
Começando aqui com a primeira questão, nós transcrevemos exatamente o que nós vemos no Livro dos Espíritos. Então, questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta: sim, eles podem ver, pois constantemente estão rodeando os homens. Entretanto, os espíritos apenas veem aquilo que lhes interessa e não se ocupam do que lhes é indiferente. Vou falar um pouquinho, depois as meninas vão nos complementar. A gente olhando aí, no primeiro momento, essa questão de que eles veem tudo que nós fazemos, muita gente tem aí uma impressão de que eles nos manipulam, né? Que eles podem fazer o que eles quiserem, né? Mas a gente tem aqui uma dica bastante forte de que não é isso que acontece. Porque eles veem apenas aquilo que lhes interessa, eles não se ocupam com o que é indiferente. E como é que isso se dá, gente? É através das nossas vibrações, né? Das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que nós os atraímos. Nós já ouvimos e já estudamos que nós estamos sempre ao lado, né, de numerosas, né, de inúmeras companhias espirituais, que nós temos muitas testemunhas do que pensamos e do que vemos, não é? Então, essa parte de que eles estão constantemente nos rodeando, sim, eles estão, e eles veem apenas aquilo que lhes interessa. É como a gente, quando vai em algum lugar, né, a gente leva o nosso olhar, leva a nossa atenção para algo que nos chama a atenção, né, para aquilo que nos interessa. Meninas, querem complementar aí com alguma coisa? Eu gostaria de dizer, nessa parte que você grifou, onde diz que constantemente estamos rodeados pelos espíritos, que muitas vezes nós temos a ideia de que a matéria, a Terra, está completamente separada do céu, do mundo espiritual. E, na verdade, as informações que nós recebemos dos espíritos é de que são mundos e dimensões que estão interligadas. Então, nós estamos, sim, o tempo todo rodeados, estamos interligados em dimensões diferenciadas, né, a matéria e o espírito, e existe uma comunicação entre essas dimensões, que se faz muitas vezes por força do pensamento. Então, aquilo que nós vibramos, nós atrairemos os espíritos que se interessarem e forem afins com aquele tipo de vibração e a natureza da vibração que nós estamos emitindo. Muito bom. E como você disse, né, Ana? Como o mundo espiritual e o mundo material interagem constantemente, inclusive integram-se, interdependem, não é? Nós estamos, sim, constantemente nos relacionando com os nossos irmãos desencarnados. Constantemente. E isto sempre, não é? E interessante que, tal qual os espíritos, assim como a nossa visão também é seletiva, dos espíritos também, não é? Então, os espíritos, eles veem aquilo que lhes interessa, assim como nós. Né? Se nós entramos em algum lugar, em algum ambiente, nós somos capazes de ver tudo aquilo que está dentro do nosso campo visual. No entanto, é muito frequente nós não nos apercebermos de tudo que existe nesse ambiente. Por quê? Porque nós também enxergamos, vemos aquilo que nos chama atenção, aquilo que nos atrai, aquilo que nos interessa. Nós somos atraídos por objetos, por situações, por conversas que têm afinidade conosco, não é? E nós também não acabamos nos ocupando com aquilo que nos é indiferente, que muitas vezes a gente nem percebe que está acontecendo. Então, podemos fazer essa comparação, né, da visão dos espíritos com a nossa própria visão, né, para a gente poder marcar isso, né? Sim.
Então, podemos dizer que isso aqui seria um resumo do que a gente falou agora? Sempre lembrando, né, meninas, que esse assunto ele é tão extenso, né? A gente aqui está procurando pegar os pontos principais, os pontos chaves, né? Então, os espíritos têm essa capacidade de ver o que nós fazemos, mas eles a usam com um propósito, né? Eles são seletivos, eles só veem o que eles querem, o que lhes interessa. A Tânia, brilhante aí nessa questão de fazer esse paralelo com a nossa própria atitude, né? A gente vai para onde nos interessa. Eles buscam lugares e pessoas no mesmo nível vibratório deles. Eles procuram aquilo com o que eles se identificam, assim como nós. Só que eles desencarnados e nós encarnados. Então, ok aqui? Pergunta 457. Os espíritos podem conhecer os pensamentos, os nossos pensamentos mais secretos? Resposta. Conhecem até o que as pessoas gostariam de ocultar delas mesmas. Nem as ações, nem os pensamentos podem ser ocultados dos espíritos. Aqui, gente, nós somos seres pensantes, né? Mesmo quando a gente não quer pensar, a gente está pensando. Aliás, a meditação, né? Quando a gente fala, vou esvaziar a minha mente, né? Isso é um grande desafio para nós, porque a gente está constantemente pensando. E os espíritos, eles não veem o que nós falamos, né? Eles veem, eles percebem, eles têm acesso ao que nós pensamos. Porque, na verdade, o que nós pensamos é o que nós somos. E quando ele diz aqui na resposta que os espíritos conhecem até o que as pessoas gostariam de ocultar delas mesmas, os nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos, né? Eles que às vezes nós mesmas não queremos acreditar, né? Eles têm acesso. Num dos livros que eu li para pesquisar sobre essas questões, estava escrito que dizia que uma das coisas que mais irritava os espíritos inferiores era ver que nós muitas vezes queríamos mostrar para os outros aquilo que nós de fato não somos. Então eu posso estar aqui pensando, nossa, as meninas, eu posso estar aqui falando, nossa, vocês são lindas, meninas, mas dentro de mim eu posso estar pensando, nossa, não é isso, não, elas são, ai, não gostei do cabelo, da roupa, da fala, enfim. Os espíritos vão ter acesso a essa parte minha que é verdadeira, né? Por isso aqui a resposta de que eles conhecem até o que a gente mesmo quer ocultar, né? Nem as nossas ações, nem os nossos pensamentos podem ser ocultados, lembrando apenas da seletividade que eles têm e do propósito que eles carregam, né? As meninas vão também agora complementar com mais informações. Eu acho que é importante aqui nós lembrarmos, né, que os nossos pensamentos, que como a Lídia disse, falam sobre nós, né, através dos nossos pensamentos, nós expressamos quem realmente nós somos. Os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas, é uma energia. E quando nós pensamos, nós emanamos esta energia. Os nossos pensamentos têm como condutor deles o fluido universal que preenche todos os espaços em que nós vivemos. Aliás, no universo. Aliás, em todos os universos, não é? Ele está presente em todos os espaços. E ele é o condutor dos nossos pensamentos. Então, quando nós pensamos, nós emitimos energia. Nós emanamos estas ondas eletromagnéticas que vão formando um campo magnético, um campo mental. E é a este campo mental que os espíritos têm acesso. É através deste campo mental que eles conhecem o que nós estamos pensando. Então, vejamos aí, né,
a importância de nós refletirmos sobre isso. A Lídia disse, o tempo todo nós estamos pensando, temos uma dificuldade, inclusive, de serenar e silenciar a nossa mente. Então, o tempo todo nós estamos emitindo para o universo, nós estamos emanando para o universo a nossa energia mental, criando realidades, permitindo que os espíritos que convivem conosco, que coabitam conosco, acessem e conheçam os nossos pensamentos. Já pensou, então? É um perigo. Se nós tivéssemos uma telinha aqui, né, na testa, mostrando o que a gente pensa em cada situação, estaríamos enroscadas, né? Mais enroscadas, né? Porque sem a telinha a gente já se enrosca, imagina com a telinha. E essa responsabilidade, né, deles conhecerem de verdade como a gente a gente já ouviu falar em alguns trabalhos até de desobsessão, né, que existem aí alguns problemas porque eles não acreditam naqueles que estão lá, né? Eles falam, você está falando para mim que eu tenho que ter muito amor, que eu tenho que ser uma pessoa calma, mas olha, você não é assim. Então veja que de verdade a gente deve falar, né? E a gente deve fazer aquilo que de verdade a gente pensa, porque senão nem com os espíritos a gente vai ter credibilidade, nem com os encarnados e nem com os desencarnados, né? É bastante sério mesmo, é bastante sério. Eu acho que aqui uma coisa que é importante a gente considerar também é que os espíritos que são mais elevados e são superiores, eles têm acesso ao pensamento dos espíritos que são inferiores. Mas os espíritos inferiores não conseguem acessar ao pensamento dos espíritos superiores. Então, quem consegue ter acesso aos nossos pensamentos, né, são espíritos que estão ou no mesmo padrão vibratório ou que são superiores. Por isso que a gente vê, muitas vezes, relatado em livros, em filmes também, que na presença de espíritos superiores, os espíritos inferiores não veem os espíritos superiores, mas os espíritos superiores veem os inferiores. Eles só serão vistos se eles próprios se mostrarem, né? Então, isso que a Tânia colocou muito bem, eu penso que traz para nós uma responsabilidade, porque se a gente emite aquilo que a gente é, o nosso trabalho e o nosso esforço está justamente de trabalharmos de dentro para fora, para que a gente possa passar a emitir e vibrar melhores energias e vibrações mais elevadas, né? Atraindo para próximo de nós espíritos também na mesma sintonia vibratória, né? Então, a partir daquilo que a gente está emitindo, a gente sabe o que a gente está agregando para perto de nós. Então, vem aí a nossa responsabilidade de buscar não só o crescimento individual, mas também daquilo que a gente está proporcionando, né, à nossa volta. Eu estava aqui pensando também como as fichas vão caindo e cada vez que a gente fala sobre esse assunto, a gente vai descobrindo e vai amadurecendo, né, as nossas ideias, né? Estava lembrando aqui de quantas vezes o De Luca falou, principalmente nos nossos trabalhos de cura, como é necessário mudar esse padrão vibratório para que a pessoa se cure, né? E aí a gente escuta e vê e convive com pessoas até que falam assim, nossa, eu tô indo lá faz 1 ano e continuo do mesmo jeito. Porque não é o você ir lá, é você mudar as suas companhias espirituais, né? Para que alguma mudança aconteça, né? Então, em todos os sentidos, isso é extremamente importante, não é? Verdade. E eu lembrei aqui também de um exemplo que é bem comum, né? Que é bem comum não, aliás, o inverso, não é comum. Um exemplo de Chico Xavier, que conseguia ler os pensamentos das pessoas que estavam próximas a ele.
porque ele tinha, né, essa capacidade dado o grau evolutivo do espírito dele. Mesmo na matéria, que nós estamos numa matéria densa e não conseguimos ler o pensamento do outro porque está coberto pela matéria, Chico conseguia. Tamanho era o grau evolutivo dele. Sim, sim, importante. Então vamos aqui para os... A conclusão é que se queremos saber então em que companhia espiritual nós nos encontramos, basta que reflitamos sobre o que estamos pensando e sentindo. Né? E isso é uma reflexão diária, não é? Diuturna. O tempo todo a gente tem que estar cuidando do que nós estamos pensando e sentindo. Uma verdadeira vigilância. Vamos então agora aqui para os nossos pontos principais. Então, os espíritos podem conhecer e conhecem se assim os incentivarmos, né? A gente, através aí da nossa vibração, através dos nossos próprios pensamentos, a gente os chama, né, para a nossa convivência. O nosso pensamento é vibração e se reflete aí no nosso perispírito. É por ele que nós atraímos, pelo nosso pensamento, os bons e os maus espíritos. E assim como a visão que nós vimos na questão 456, eles só se interessam, os espíritos só se interessam por aquilo que os atrai. Tem um outro ponto aqui que eu gostaria de passar para vocês, que na verdade só confirma o que a gente falou, né? Então, pensamentos ruins, negativos, atraem espíritos maus. Os espíritos superiores, ao acessarem os nossos pensamentos, eles o fazem com a intenção de nos dar uma luz, né? De nos auxiliar. Confirmando aqui o que a Ana Paula falou, né? Os espíritos superiores também têm acesso aos nossos pensamentos e sempre que eles estão ao nosso lado é aí para nos auxiliar, né? Eu também queria ler uma frase que nós encontramos no estudo do Miramês, que fala sobre esse assunto, que eu acho que reflete, né? Acredito que reflete também muito o que a gente está lendo. Essa frase diz assim: nossos pensamentos nos mostram o que somos na realidade, porque quando estamos pensando, escrevemos no livro de Deus que fica aberto para os que sabem ler, né? Então, é bem isso mesmo, né? Pensando, a gente está escrevendo o que a gente é. E um monte de gente, de espíritos, tem acesso. Aqueles que sabem ler, que são como nós, vão ler isso aí sem dificuldade nenhuma, não é? Podemos ir... Fala, e isso é para o infinito, né? Porque como os nossos pensamentos têm como condutor o fluido universal, sim, os nossos pensamentos ficam registrados no infinito. Assim como, né, o som, ele é conduzido pelo ar, né, os nossos pensamentos são conduzidos pelo fluido universal. A diferença é que o ar, né, o som vai encontrar uma limitação de vibração. O pensamento no fluido universal, não. Ele vai embora. Livre, infinito, leve e solto, né? Livre, leve e solto. A ser captado, né? Coletivamente. Sim. E sendo Deus o ser supremo, obviamente que nada está oculto dele, né? Ele sabe tudo o que se passa em cada um de nós, o que pensamos, o que sentimos. Sim, é verdade. Não há o que ocultar dele. A gente pode tentar ocultar de nós mesmos. Muitas vezes nós nos enganamos, né, a si próprio. Mas de Deus nada fica oculto. A gente vai vendo, né, Aninha, que a gente procura fazer tanta coisa com Deus, né? Ocultar o que a gente é, negociar com Ele. Gente, como nós somos ainda tão infantis, né? A gente quer negociar com Deus, a gente quer esconder o que a gente é, né? Então, assim, é um aprendizado grande, né? Indo agora para a pergunta 457A, né? Que nos fala assim, né? Já que eles podem ver e podem saber dos nossos pensamentos, será mais fácil ocultar alguma coisa de uma pessoa viva do que dessa mesma pessoa depois de morta? E aqui a resposta é, né? Certamente.
E quando alguém pensa que está bem escondido, muitas vezes existe uma multidão de espíritos a observá-lo. Aqui, retomando um pouco o que a Tânia falou, né? Essa questão de como os nossos pensamentos aí flutuam, né? Ficam aí nessa esfera aí, procurando alguém que pense igual, né? Que tem o mesmo pensamento para se juntar a ele. É impossível, é mais fácil a gente esconder de quem está encarnado, né? E aí, lembrando disso, as meninas depois vão complementar, mas eu quero já trazer, meninas, essa reflexão, essa complementação, para que todos os nossos trabalhadores do centro revisitem o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os misericordiosos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, mais especificamente o item 6, que fala exatamente dessa questão, né? Que o espírito mau, por estar desligado do corpo físico, ele tem mais liberdade e ele se aproveita dessa condição para atormentar a vítima dele que está presa ao corpo, né? Então, seria aqui bacana revisitar esse capítulo 10, tem tópicos bastante interessantes e proveitosos para essas questões que a gente está vendo, e também aqui reforçar a questão do vigiar e orar, que a gente está falando aqui em todas as perguntas, né? Sim. Quando nós nos despimos da matéria, nós nos apresentamos no mundo espiritual como realmente somos, né? Então, lá, muitas vezes, nós podemos até nos surpreender, né? Quando aqui nos achávamos lindos e maravilhosos, chegamos lá e vemos que não somos espiritualmente tão belos, né? Essa é a verdadeira beleza do espírito. Sim, sim. E é isso, eu acho que no espírito a gente livre do corpo físico mostra quem realmente somos, né? E na matéria isso fica mais escondido. Não dos espíritos, dos outros encarnados. Né? Exatamente, só dos encarnados. E de alguns, né? Porque se você encontrar Chico Xavier, ele vai ver que... É verdade. Quando nós queremos ocultar alguma coisa do outro que convive conosco encarnado, né? Bom, a primeira questão prática é que se eu quero esconder de você, Lídia, de você, Ana, o que eu estou pensando, basta eu não verbalizar o que eu estou pensando. Sim. Não é? Eu não falo do que eu estou pensando, eu não expresso o que eu estou pensando. Então, vocês não vão conseguir acessar o meu pensamento, né? Como os espíritos desencarnados o fazem. Porque na matéria, como a Ana Paula disse, pela densidade do nosso corpo material, nós não conseguimos ler os pensamentos uns dos outros, né? Então, nós não temos desenvolvido em nós domínio desse recurso, que seria a telepatia. Não só pela densidade do nosso corpo material, mas, sobretudo, pelo nosso grau evolutivo atual, pela nossa imperfeição moral e imperfeição espiritual. Porque vamos combinar que se a gente conseguisse ler o pensamento um do outro, como nós já dissemos aqui, seria uma maior confusão, não é? Sim. Nós estaríamos nos revelando, né? Verdadeiramente, e certamente a convivência seria impossível, não é? Impossível. No estágio que a gente está, realmente seria impossível, eu creio que talvez para nós... Uma convivência harmoniosa, claro, ou em busca da harmonia, né? Ela seria muito, muito mais conflituosa, não é? Sim. Então, eu creio que para nós que somos espíritos imperfeitos, em processo de aperfeiçoamento, talvez o nosso desafio esteja aí, de nós cada vez mais termos compatibilidade daquilo que a gente pensa com aquilo que a gente faz, né? Porque muitas vezes nós fazemos, mas por dentro estamos pensando diferente. E os espíritos sabem disso.
veem essa disparidade e se aproveitam muitas vezes dessa nossa incoerência entre o falar, o fazer e o pensar, que vem da nossa fragilidade, para nos influenciar para coisas negativas, né? Então, eu acho que o nosso desafio está exatamente aí, da gente buscar uma harmonia e uma compatibilidade daquilo que a gente é por dentro, do que a gente pensa, do que a gente faz. Sim, com certeza. Então, você quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Não? Então, eu acho que esse ponto, Ana, que a gente vem falando aí nas questões, ele tem muito a ver com a nossa última questão, a 458, né? Que pergunta exatamente isso. Opa, peraí. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso lado e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem de pequenos aborrecimentos que causam e zombam da impaciência dos encarnados. Os espíritos sérios lamentam os erros dos homens e procuram ajudá-los. Eu estava aqui pensando, né, com tudo que a gente já falou aí do tanto aí da nossa evolução espiritual, dessa incoerência que a gente tem entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. De verdade, eles devem se divertir bastante conosco, porque as nossas preocupações aqui na Terra muitas vezes estão tão distantes do que de verdade importa, né? A gente ouviu já em muitas situações, nossa, eu estou preocupada com a minha chapinha, não que isso não seja importante, mas isso precisa me tirar o sono, né? Eu preciso ficar preocupada com essa questão, né? Eu preciso pedir para Nossa Senhora da Chapinha para que meu cabelo fique bom, né? Então, assim, as nossas preocupações, né? Os nossos anseios, né? Aquilo que a gente pensa, a gente dá uma importância exagerada, né? A algumas coisas que são do nosso cotidiano, quando a gente já viu que os espíritos vão se ligar naquilo que interessa a eles. Que importância tem, no caso, por exemplo, a minha chapinha para um espírito leviano? Né? O máximo que ele pode fazer é influenciar lá a minha cabeleireira a deixar o meu cabelo pior. Né? Isso vai me causar um transtorno. Mas é verdade, gente, o nosso nível de preocupação muitas vezes está desse jeito. Né? E a gente se desgasta, né? A gente se estressa, porque esse é o nosso nível de preocupação. Né? Eu penso, Li, que os espíritos sérios, eles têm o tempo deles todo ocupado com o que é produtivo e útil. Sim. Só os espíritos levianos é que vão ter tempo para se ocupar com o que não é importante e relevante. Em que grupo será que a gente está, hein, Ana? E aí vem... pois é. Não, e aí eu acho que vem também muito essa recomendação dos espíritos para nós, do porquê que é importante a gente ocupar nossa mente com coisa útil e produtiva. Porque senão a gente acaba se desviando para um caminho, para coisas que são irrelevantes para a nossa vida, né? E para a vida das pessoas que nos cercam. Virando, inclusive, chacota daqueles que são zombeteiros. Verdade, verdade. Tem alguma coisa? Mas os espíritos levianos, os espíritos infelizes, vamos dizer assim, né? Eles zombam, como diz aqui, os espíritos superiores, respondendo ao Kardec, dos pequenos aborrecimentos que eles causam, né? Mas também, por exemplo, da nossa impaciência. Então, se nós ampliarmos isso, eles devem ver, né, em nós, acessar, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos também infelizes, não é? Porque nós temos esta dualidade em nós. Nós temos coisas muito boas em nós, né? Nós temos muitas qualidades, mas nós também ainda temos os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, não é? Sim. Então, eles também riem desta nossa fragilidade. Sobretudo quando nós estamos, né, expressando, falando
de coisas que nós ainda não conquistamos intimamente, que é o que a Ana já disse, o que você já disse, Lídia, a incoerência, né, do que pensamos, do que sentimos com o que nós fazemos com as nossas atitudes, não é? E já os espíritos superiores, estes se compadecem de nós. Se alegram ao ver os nossos sucessos, os nossos avanços, as nossas habilidades, as nossas potencialidades sendo desenvolvidas, o nosso esforço e boa vontade para nos melhorarmos, não é? E também se compadecem, né? Tem compaixão de nós quando nós caímos, quando nós nos fragilizamos, né? Quando nós nos desviamos do nosso propósito maior, que é, né, o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento espiritual, e estão aí sempre ao nosso lado, buscando nos auxiliar e nos ajudar. Né? Verdade. Eu penso que eles se compadecem porque eles já passaram por tudo isso, né? Para chegar no grau evolutivo que eles estão hoje, certamente eles vivenciaram essas experiências que hoje nós vivenciamos. Então, eles compreendem a nossa dor e querem nos auxiliar, nos impulsionar para o melhor, para o bem, né? Eu penso que essa vontade de nos auxiliar, de nos ajudar, obviamente que está dentro aí da lei do amor, da caridade, mas é porque eles têm uma compreensão de tudo que a gente sente, porque já vivenciaram isso. E sabem, né, que há um tempo para isso, né? A gente tem logo no começo do Livro dos Espíritos, desculpe, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a natureza não dá saltos, né? Então a gente tem aí a possibilidade da reencarnação, das nossas muitas oportunidades de refazer aquilo que a gente não aprendeu ainda, né? Para um dia chegar a ser um espírito superior. Por enquanto, acho que a gente está mais assim para o lado dos levianos, né? Porque as nossas preocupações, a maioria delas não são, né? Mas vamos ver então agora nosso resumo aqui, se a gente tem mais alguma coisa para complementar. Então, sim, isso depende da índole de cada espírito, né? O que pensam os espíritos, né, que estão ao nosso lado, depende da índole de cada um deles. Se estivermos sob o olhar de um espírito irresponsável, ele provavelmente não vai perder a oportunidade de cometer alguma falta e de rir, né, de se divertir, se ele conseguir fazer isso conosco. Agora, se nós somos observados por algum espírito superior, ele vai nos auxiliar no que for possível e vai nos proteger aí, né, vai nos fortalecer, nos amparar para que a gente não caia em tentação. Mais algum complemento aqui, meninas? Eu só lembrei de uma coisa que a gente estudou naquele livro anterior, o Vozes Psicofônicas, era esse o nome? Vozes do Além. Vozes do Além. Vozes do Além, isso. Que ficou muito marcado para mim ali naquele livro, em várias histórias que a gente estudou, o quanto os espíritos superiores, diante de um espírito que caiu, que errou e que se sentia ali culpado, eles não proferiam em momento algum qualquer condenação ou crítica àquele espírito caído. Ao contrário, eles mostravam o caminho para que ele fizesse um caminho diferente dali para frente. Né? Não havia crítica, não havia condenação, não havia julgamento. Então, eu fico pensando, esses espíritos superiores, eles têm uma compreensão e um entendimento, né, capaz de não nos julgar e de nos dar outros caminhos para que a gente possa percorrer de forma melhor. Isso foi uma coisa que marcou para mim muito naquele livro. E vendo este comentário, essas respostas dos espíritos, a gente percebe o quanto esses espíritos superiores, que são sérios, têm realmente o intuito de nos fazer pessoas melhores, de nos auxiliar neste caminho, né? Lógico que depende de cada um de nós e das nossas escolhas, mas eles não nos criticam, não nos julgam, não nos condenam, não tem qualquer palavra ou conduta de reprovação por conta dos nossos erros. Só um espírito superior é que faz isso mesmo, né? É uma forma de empatia, né? Para o nosso entendimento aqui, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, né? É uma forma de empatia. A gente só consegue, aliás, compreender o outro quando
toma o lugar dele, né? Quando se coloca no lugar dele, né? E os espíritos superiores têm toda essa sabedoria e paciência e misericórdia conosco por conta disso, né? Já foram como nós, né? E sabem, assim como Deus, que nós vamos chegar lá, né? O nosso destino é sermos perfeitos e sermos felizes, né? Então, meninas, para a gente terminar agora, tenho só mais duas coisas aqui para mostrar para vocês. Primeiro, essa aqui é uma tela com algumas recomendações, eu não sei, talvez um resumo geral, não sei bem que nome dá isso. Mas são algumas palavras que a gente gostaria de estar passando para todos vocês, que ficassem de reflexões e de lição de casa, né, para cada um de nós. Então, a importância do vigiar e orar. Quanto mais sintonizados a gente estiver com o alto, e isso se dá através das orações, né, da nossa sintonia com Deus, mais facilmente seremos capazes de vigiar os nossos pensamentos. Importante também a nossa disciplina e a nossa decisão de reformar as nossas atitudes, né, de adquirir bons hábitos, né? Falamos várias vezes aqui sobre isso, né? Essa questão do que eu falo, do que eu faço e do que de verdade eu penso, né? E como os nossos bons hábitos nos ajudam a chegar a isso. Um bom livro, uma boa música, as boas companhias dos encarnados que nós, graças a Deus, temos entre nós, né? E essa mudança de faixa vibratória, que nós também tanto falamos aqui, que ela possa acontecer com consciência e com um verdadeiro aprendizado, né? Que a gente não diga só da boca para fora que a gente está se esforçando, mas que de verdade, dentro da gente, que a gente possa sentir que nós estamos fazendo o nosso máximo, nós estamos buscando, né, ser pessoas melhores. Então, que haja consciência do que a gente está buscando e que haja um verdadeiro aprendizado. E isso, gente, é uma coisa assim, não é da conta de ninguém, né? É só da nossa conta, né? Então, eu não preciso prestar contas para Ana, nem para Tânia, nem para ninguém. Eu presto contas para mim, né? Por isso esse verdadeiro aprendizado, essa consciência, né? Então, que isso possa acontecer dessa forma. Eu tenho mais uma mensagem que é do Bacelli, e depois, meninas, se vocês... Lídia, Oi? se você me permitir, só para Sim. esse gancho, né, que você disse agora desta prestação de contas, né? Esta prestação de contas é nossa, é individual com Deus. Exatamente. Né? Nós estamos prestando contas dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, o tempo todo com Deus, uma vez que as suas leis estão gravadas na nossa consciência. Exatamente. Né? Então, é nessa contabilidade divina que nós estamos envolvidos diuturnamente. Muito né? bom. Passando aqui para a mensagem, é do Vigiai e Orai, do livro Vigiai e Orai, do Bacelli, e o título é Frequência Vibratória. Deixa eu tirar aqui que a nossa foto não consigo ler. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Toda ação repercute. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos num emaranhado de ideias e sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O que acontece alhures, quer dizer, em qualquer tempo ou lugar, vai te alcançar onde você estiver. Se transformares num foco de luz, extinguirás a sombra em torno. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Olha que é isso aqui, gente. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal, não entra na frequência vibratória da desarmonia. Então, acho que essa mensagem foi extremamente pertinente para tudo que a gente falou, né? Semana que vem nós temos aí mais algumas questões igualmente interessantes e a gente vai perceber que elas se misturam, né? A gente vai lembrar de algumas coisas que nós falamos agora, mas eu acredito que serão aulas muito, muito interessantes, né? Meninas, mais alguma
reflexão, algum recado? Não. Não? Eu só quero agradecer a oportunidade de estarmos juntas, de podermos refletir juntas e com os nossos amigos que estão conosco também, não fisicamente, mas em coração. Que todos recebam um grande abraço do meu coração, porque eu estou com muita saudade. Eu também me despeço, então, de todos vocês, queridos amigos. Vou copiar a Ana, vou copiar a Lídia, e acho que estamos nos copiando na questão das saudades, né? Estamos todos com saudades de nos encontrarmos, nos vermos, das nossas brincadeiras, né? Do nosso trabalho na nossa casa, né? Do nosso trabalho espiritual, dos nossos trabalhos sociais, enfim, é muita saudade. Mas, se Deus quiser, tudo vai passar, já está passando, e logo, logo estaremos juntos novamente. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, obrigada Lídia, obrigada Ana, e tenham todos uma abençoada noite. Beijo no coração. Eu também quero terminar agradecendo vocês aí, né, Ana, agradecendo você, Tânia, agradecendo aí a todo o grupo que está nos vendo e nos ouvindo. E dizer, né, de novo, assim como vocês, que eu tô com muita, muita saudade de abraço, né? Tô com saudade de aglomerar, né? De estar assim, né? Pensando muito nos nossos trabalhos, né? Em determinadas coisas a gente pensa como a gente era feliz e não sabia, né? Mas é bom que esse tempo, né, do que está acontecendo, eu acho que nos trouxe aí muitas coisas para refletir e para melhorar, né? Mas logo, logo está passando e a gente está se encontrando. Então é isso, gente. Obrigada por estarem aqui, por nos ouvirem. E segunda-feira nos vemos de novo. Ok? Beijo para todos, viu? Boa noite, bom descanso. Beijo, tchau. Beijo.